A Bíblia então vai me dizer que Jesus precisa cumprir a tua obra. A palavra do Senhor vai me revelar no livro de João, e Ele vai completar a tua palavra dizendo: se eu não for, o Consolador não pode vir. Então o Senhor me mostra que Deus é um Deus zeloso. Deus vai lá então e paga um alto preço pela tua vida. A Bíblia vai me mostrar no livro de Coríntios capítulo 6, verso 20, dizendo assim: pois foste comprado por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Princípios sobre a vida conjugal. A Bíblia está me dizendo então que nós fomos comprados por um alto preço, que nós devemos então glorificar a Deus no nosso corpo. Aquele pecado que um dia nos corrompia, não nos corrompe mais. É gratidão. Aquele pecado que nos fazia o nosso corpo um corpo de prostituição, hoje é um corpo lavado e remido para poder se tornar noiva do Cordeiro Santo de Deus. Continua comigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. Olha que coisa extraordinária. Está escrito assim: fostes comprado por um bom preço, não façais servos dos homens. A Bíblia me diz que quando Cristo me comprou, Ele me comprou de tal maneira que agora eu não tenho mais ninguém acima de mim. É eu e Deus. Eu e o Senhor. Pastor William, o Senhor está me tirando, o Senhor está tirando a tua autoridade. Você sabe o meu lugar na igreja, mas eu sei quem é o lugar do Senhor aqui dentro desta igreja. Eu posso ser seu pastor, mas eu não sou maior do que teu Salvador. E se eu andar errado, escolha Ele. Eu canso de falar que Deus chama, Ele leva como Ele quer. Eu contei um testemunho aqui esses dias, que eu estava em São Paulo, e Deus tomou uma profeta, e a profeta diz assim: hoje eu estou tomando uma rosa do meu jardim. E a profeta diz assim: e não olhe como eu estou levando, porque não importa como Deus leva, o importante é que Deus colocou você na promessa que Ele te fez, na terra prometida, na salvação que Ele te deu. E sabe como aquele homem morreu? Quando nós saímos da porta, automaticamente assaltantes roubaram ele e assaltaram ele. Quando assaltaram ele, 5 dias depois, uma semana depois, ele foi encontrado. Sabe onde ele foi encontrado, Wesley? Dentro de uma lagoa, lá em Tubatão, em São Paulo, amarrado em arame farpado, morto. Você se preocupou como ele morreu? Eu me preocupei aonde ele acordou. É isso que eu me preocupei. Então quem somos nós, mero homens, como Deus leva? E outra coisa, a Bíblia vai me mostrar no livro de João capítulo 16, que Deus vai dizer, Jesus vai dizer que o homem faz favor quando tira a vida dos seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Se alguém tirar a tua vida por amor a mim, Ele está me fazendo um favor. Por quê? Porque Ele só está mandando de volta para casa os que são meus. Ah, Jesus! Está escrito isso no livro de João. Jesus disse isso. Do que Jesus está falando? Ele está dizendo: não se preocupe se alguém tirar a tua vida, não. Você está achando que é antes da hora? Não, você só está chegando em casa. Aplauda Jesus. Vamos para casa! Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Um preço caro. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis. Sabe o que Deus está dizendo? O preço que eu paguei não é valor que perece, não é valor que some. E é tão verdadeiro que não é valor que some, que é um valor eterno. Quando Ele pagou, se você recebeu esse pagamento pela tua alma, Ele é eterno, nunca mais morre. O preço foi pago, é vida e vida eterna. Capítulo 14 do livro de João, versos 16 e 17. Olha o que está escrito: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Não, outro. Não é o Consolador, outro. Outro significa que o quê? Que aquele que estava voltando para o Pai era um Consolador, e o que viria era outro, igual a Ele. E quantos de nós e de vocês que estão assistindo dentro de casa, que não entende que o Espírito Santo é o próprio Deus?
que o Espírito Santo é o próprio Senhor. Ele é o próprio Consolador. Sabe aquele fogo de vida do livro de Gênesis? Quando Deus te coloca lá e faz a maquetinha com a mão e coloca a boca e faz assim, ó. Foi o Espírito que manifestou aí dentro. Ele não morre, ele vive eternamente. Por isso que está escrito ali. Mas quando o homem caiu, o Espírito teve que sair. Por isso que ele só estava no Pai. Mas ele voltou para casa dizendo: essa é minha morada e é o tabernáculo de Deus. Livro de Efésios. Que os anjos estão ao nosso redor. E o nosso derredor está Satanás rugindo como um leão procurando a quem tragar. Sabe por que os anjos estão ali ao redor? Não é porque eu sou escolhido, não. É porque o Espírito Santo está lá. Porque se eu achar que sou, já não sou. Quando eu reconheço que não sou, Ele é. E se Ele é, os anjos estão lá. E a Bíblia vai continuar me dizendo que Ele pagou esse preço. E Ele rogou ao Pai para que viesse o Consolador. Agora Deus não mandou anjo. Deus mandou Ele. Anjos não pode mais tomar conta, porque eu comprei, é meu. O Espírito Santo, a Bíblia vai me dizer sobre Deus. O Filho é Deus. Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Todos três têm o mesmo sentimento, tem tudo igual. Mas são Deus, uma pessoa só, em um só sentimento em tudo. Deus está aqui, o Filho está aqui, porque o reino dele está dentro de você. Está escrito em Isaías que o reino dele está dentro de você. Você está achando que ele está esperando eu chegar no céu para ele poder reinar? Não, quem é filho, Deus já reina aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu não era templo porque Jesus me resgatou. Eu já era templo porque Jesus me fez no Éden. É, pastor, fôlego de vida. E o Espírito Santo deu vida a tudo aquilo que existe. Está escrito no livro de João que tudo que existe, existe por causa da palavra. E o Espírito Santo é vida de tudo aquilo que existe. A partir de hoje, não negue mais. Se tudo estiver difícil e o Espírito Santo está te convencendo, você se mantenha no lugar. Aleluias. Se tudo tiver ao contrário, se o vento tiver ao contrário, se a ventania tiver ao contrário, se o mar tiver ao contrário, e o seu barquinho tiver indo ao contrário do que o vento está tocando, acredita. Por quê? Porque se Jesus está mandando ir, o barco vai romper a ventania, vai cortar os oceanos, e você vai alcançar o lugar para você desembarcar, porque é Ele que fez todas as coisas. É para Ele. Para Ele. E é por isso que você está me ouvindo, para você voltar com tudo. Não seja mais cadeia de homens. Irmãos, se eu vos prego e a palavra que eu vos prego faz você depender de mim, eu quero voltar a tomar o lugar de Cristo. Mas se a palavra que eu vos prego te abre dependência de mim, é porque eu estou pregando a palavra de vida e vida eterna. Se algum pregador em outro lugar quiser brilhar mais do que Jesus, deixa eu mandar para você, vai para o quinto dos infernos. Porque você não é de Deus, porque Deus brilha. Eu posso ser estrela, mas sol é Ele. Sol é Ele. É Ele. E todos aqueles que estão debaixo do meu cajado, vai aprender a não depender de mim. Porque eu sou discipulador, eu discipulo homens para Cristo, e Cristo faz a obra, Ele pega o caminho e segue a obra. Eu não discipulo homens para mim. Ele nos põe aqui, você tem uma visão, que Deus nos colocou em um lugar alto, nobre. Mas aí sabe que quem Deus usa para pastorear você? Enquanto você me vê em cima, eu me vejo embaixo, porque se você me pastoreia, você é maior do que eu. Quem ama a igreja se torna menor do que ela. E para mim, Deus tira você da tutela dos anjos, e Deus mantém você na tutela dele. Pastor,
Por que os anjos estão lá? Como eu já disse, porque o teu Senhor está na casa. Querubins e serafins estão diante dele. Arcanjos com espada desembainhada protegendo o teu trono. Os anjos estão lá protegendo o palácio de Deus. Eu vou repetir. Tu és palácio! Tu és palácio! Tu és palácio de Deus! Pergunta o nosso mestre. Os anjos, Deus nunca precisou levantar do teu trono. Os anjos estão diante dele, protegendo o teu governo. Pastor, por que os anjos estão lá para te proteger? Não, para proteger o governo de Deus. E você nunca dizer, o diabo armou, você escolheu. Os anjos estão lá protegendo o governo de Deus. Satanás nunca derruba você. É você que foi dando lugar para você cair. Ele já é derrotado. A Bíblia me diz isso. Ele está lá para proteger o reino dele. Satanás não tem condições de entrar, porque tem anjos protegendo. E ainda a casa já tem morada. E a morada é o próprio Deus, através do teu Espírito Santo, que ele nos enviou. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora você quer saber qual é a verdade? Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do vamos ver o que é do pecado. Do pecado, porque não creem. Ele está falando de prostituição, ele está falando de roubo, ele está falando de mentira. Então ele está falando que um tipo de crente vai poder ser rejeitado, porque tem muito crente que fala que confia em Deus, mas vive como se Cristo não estivesse coordenando a vida dele. Da justiça. Qual é a da justiça? Porque vou para o meu Pai e não me vereis. Deus está dizendo, da justiça, porque eu vou para o Pai. Já está julgado, já está em justiça o mundo. Ele vai perguntar por quê? Vira. E do juízo, porque o que já está julgado. Deus está dizendo, justiça. Eu já operei justiça contra o diabo já está julgado. E aí? Você crê em mim ou não crê? Você vai me obedecer ou não? Você crê que o meu espírito sou eu? Ou você hoje vai me obedecer o meu espírito como se fosse eu em uma só pessoa? Ou você está negando o Pai, o Filho e o Espírito? Não adianta você dizer que obedece ao Espírito, ao Filho, se você não obedece ao Espírito. Não adianta você dizer que obedece ao Pai, se você não obedece ao Filho. E não adianta você dizer que obedece ao Espírito, se você não obedece ao Filho e ao Pai. Porque todos são para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de João que Deus é a videira verdadeira. A videira verdadeira dá só um fruto. Olha para mim, ela não dá obra, ela dá fruto. E todo fruto que ela dá são esse fruto que está escrito aí. Qual fruto que está escrito, pastor? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E as pessoas estão colocando o fruto do Senhor como obras e não como o Espírito que permanece em todo propósito de vida. Tem muitas pessoas que dizem que é homem de Deus porque tem dons. Você encaixou em Mateus. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, Senhor. Mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome, Senhor, eu operei prodígios. E eu vos direi aquele dia abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Direto para o fogo do inferno, aonde tem sido reservado para vós outros. Mas agora aqueles que permanecem no fruto, eu não vi nenhum juízo, mas vi uma promessa se cumprir. Vem para o meu Pai bendito. Lembra que eu disse que Jesus não disse tudo? Aí os hipócritas e os que não conhecem Bíblia olham para mim e dizem assim: pastor é louco, é herético. Verso 12. Ainda tenho muito que vos, mas vós não podeis o quê? Suportar o quê? Pastor, o que você está me dizendo? Jesus falou tudo que era preciso, mas tudo que ele queria passar ainda ele não podia, porque o meu espírito e a minha alma não estava pronto. O Espírito Santo veio e completou meu espírito e minha alma e disse: está pronto para me poder anunciar o restante que eu quero. Sabe o que é que ele vai dizer no verso 13? Mas quando vier aquele quem? O Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. O quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de. Papai está dizendo assim: sabe aquilo que eu não falei? Quem tem o meu espírito vai falar. Aplauda ele aí.